Um grande abraço para você que está ligado aqui na Goa. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada encerrada, pelo menos provisoriamente, até que Fluminense e São Paulo se enfrentem no Maracanã lá no dia 22 de novembro, mas a 32ª rodada, 2 jogos programados para o fim de semana, se acabou. A rodada começou no sábado com empate entre América e Atlético Mineiro por 1-1, o Atlético perdendo aí uma boa oportunidade de encostar ainda mais na liderança, mas o Atlético tá sim na disputa do campeonato, 6 pontos atrás do líder e o América virtualmente rebaixado. O Paulinho, aliás, marcou e virou artilheiro do campeonato ao lado do Tiquinho Soares. O Grêmio venceu a 4ª seguida e foi para cima do Bahia com o gol do Luizito Soares, 1-0. E o Grêmio não só se firmou no G4, como entrou na disputa do campeonato a 3 pontos do líder Botafogo, que acabou perdendo ao fim da rodada. Na Arena Barueri, o Palmeiras empatou em pontos com o Botafogo, chegou aos 59, 1-0, gol do Endrick, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira. A gente citou o Paulinho, também convocado. Paulinho e Endrick, aí 2 astros do Campeonato Brasileiro, sobretudo nesse segundo turno. 1-0 Palmeiras, 5ª vitória seguida e rumo aí à disputa do título, que deve ser emocionante. No Castelão, o Flamengo voltou a vencer, bateu Fortaleza por 2-0 e o Flamengo é outro na disputa do campeonato, chegou aos 53 pontos, está 6 pontos atrás do líder Botafogo e também do vice-líder Palmeiras, e tem um confronto no meio de semana contra o Palmeiras. Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1-0, golaço do Elinho, Bragantino 1 ponto atrás do Botafogo e com o mesmo número de jogos o Bragantino na disputa do campeonato. No Mineirão, o Internacional bateu o Cruzeiro por 2-1, muitas críticas para o técnico Zé Ricardo. Cruzeiro perdendo a 2ª seguida e entraria ao fim da rodada na zona do rebaixamento. O Goiás venceu o Curitiba no Couto Pereira por 1-0, vitória fundamental. O Goiás segue vivo aí na disputa para tentar permanecer na Série A. No Clássico do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama bateu o Botafogo por 1-0 em São Januário, com gol do Paulo Henrique, vitória fundamental, botando mais molho ainda na disputa do título do Campeonato Brasileiro e servindo para o Vasco sair da zona do rebaixamento. E fechando a rodada, tivemos Santos e Cuiabá empatando por 0-0. O Santos está bem pertinho da zona do rebaixamento, agora só 1 ponto na frente do 17º colocado, que é o Cruzeiro, que tem 37 pontos, o Santos chegou a 38 e o Cuiabá não deixa de estar ameaçado ainda não. E fechando a rodada, a gente vai ter só no dia 22 de novembro o confronto dos 2 tricolores campeões das Copas na temporada, São Paulo campeão da Copa do Brasil, Fluminense campeão da Copa Libertadores. Vamos para a classificação então, que aponta o Botafogo ainda. Vai saber até quando na liderança com 59 pontos. Tem uma vitória à frente do Palmeiras com 59. O Botafogo tem uma leve vantagem aí do número de jogos. Tem um jogo a menos. Um jogo que foi adiado contra o Fortaleza, mas é um jogo no Castelão, um jogo difícil. Vamos ver o que o Botafogo arruma nessa reta final. Terceiro colocado é o Red Bull Bragantino com 58 pontos. 1 ponto atrás, e tem o mesmo número de jogos do Botafogo. Ele também tem um jogo adiado contra o Flamengo lá no final do mês, a ser jogado no final do mês de novembro, desse mês, né? Quarto colocado, o Grêmio, 56 pontos, 3 pontos atrás do líder. Fechando o G4, o Grêmio se consolidando entre os 4 primeiros e agora entrando na disputa do campeonato. Grêmio, aliás, 4 vitórias seguidas, né? Uma das melhores campanhas aí do retorno. Quinto colocado, Atlético Mineiro, 53. Sexto, Flamengo, também 53. Esses 6 times aí, com certeza, na luta do campeonato, nessas 6 rodadas finais. Botafogo, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Atlético e Flamengo, e os 6 parecem bem consolidados aí com suas vagas na Libertadores. Claro aí que vai ter uma disputa para ver quem vai diretamente à fase de grupos, enfim, mas o fato é que os 6 também disputam o título brasileiro a essa altura. Fora da zona de classificação da Libertadores, em 7º lugar, o Atlético Paranaense tem 49 pontos. Mais recente campeão da Libertadores, mais novo campeão da América, o Fluminense é o 8º com 45, já tem vaga garantida na Libertadores de 2024. Nono lugar, Fortaleza com 42, 4 derrotas seguidas na Série A, em situação difícil para brigar para a Libertadores, 11 pontos atrás, essa altura bem inviável aí para o Fortaleza, mas ele tem 2 jogos a menos em relação à maioria das equipes. 10º lugar, o São Paulo com 42, campeão da Copa do Brasil. 11º, o Internacional tem 42, 12º, o Cuiabá, 41. Fluminense e São Paulo, que são campeões das Copas, né? Copa do Brasil para o São Paulo, Copa Libertadores para o Fluminense, eles 2 têm vaga na Libertadores do ano que vem, por isso não vão disputar a Sul-Americana, embora estejam na faixa de classificação da Sul-Americana, e isso aumenta o número de vagas. Eles oferecem suas vagas aí para o 13º, para o 14º, o Corinthians é 13º com 40 pontos, o Santos 14º com 38. 15º lugar, o Bahia tem 37.
16º aparece o Vasco da Gama, nesse momento, com 37 pontos também, vitória contra o Botafogo para tirar o time da zona do rebaixamento, que é aberta pelo Cruzeiro, dentro da zona pela primeira vez em todo o campeonato. Tem 37, mas tem um jogo a menos em relação ao Vasco da Gama e Bahia, por exemplo. 18º Goiás tem 35, 19º lugar o Curitiba tem 23, 20º América Mineiro com 21. Coritiba e América podem ser rebaixados na próxima rodada, na rodada do meio de semana. Ficaram muito para trás aí, os dois acabaram tropeçando mais uma vez, não conseguiram vencer na rodada e podem ser rebaixados. Vamos para a tabela do retorno então, considerando as 13 rodadas do segundo turno até aqui. O líder é o Atlético Mineiro com 26, segundo o Red Bull Bragantino também 26, diferença entre eles no saldo de gols. O Atlético só empatou na rodada, o Red Bull ganhando, acabou empatando em pontos aí, então são os dois melhores, com o Palmeiras logo na sequência, 25 vitórias seguidas, está com 25 pontos. Quarto lugar para o Grêmio, 22. Grêmio também muito bem, sem dúvida, os 4 times mais ascendentes aí nesse segundo turno, inclusive entraram na disputa do campeonato. Quinta campanha do retorno é do Vasco da Gama com 21 pontos, supera inclusive o seu arquirrival Flamengo, que está em sexto com 21. Sétimo lugar o Santos aparece com 20. Oitavo, o Bahia tem 19. Com 18 pontos, aparece o Internacional, o Inter que chegou a sonhar com disputa por Libertadores, mas acabou ficando muito para trás e não vai dar tempo mais de buscar, faltando apenas 6 rodadas para o fim do campeonato. Também tem 18 pontos o Atlético Paranaense. Com 16 pontos, Fortaleza e Corinthians. O São Paulo tem 15. 14º, Fluminense com 14. O Cruzeiro tem 13. O Cuiabá também tem 13. E aí a gente chega nos 4 piores do retorno. O Goiás tem 13. O Botafogo, líder do campeonato durante todo o primeiro turno, tem 12. E os 2 piores do retorno, América 11, Curitiba 9. O Botafogo, líder do Brasileirão, tem a 18ª campanha do retorno. Estaria aí nessa virtual zona do rebaixamento, só contando a segunda metade do campeonato. A gente chega na tabela dos mandantes, que aponta, né, a liderança do Grêmio. Melhor mandante do campeonato é o Grêmio, com 38 pontos conquistados como um todo, né? Com 37, o segundo é o Fluminense. 35 pontos para Botafogo, Palmeiras e São Paulo. 34 tem o Red Bull Bragantino. Com 33 pontos, o Atlético Paranaense é o 7º melhor mandante. Na sequência, o Fortaleza tem 28, fechando a primeira parte da tabela, Atlético Mineiro e Corinthians com 27. Na segunda parte, o Bahia, Flamengo e Internacional tem 25 pontos. O Santos tem 24, o Vasco da Gama 23 e os piores, aí os 5 piores, o Goiás tem 19, o Cuiabá só tem 18, o Cruzeiro 17, América Mineiro 14 e o Curitiba tem 12 pontos. E a gente vai reparar na tabela dos visitantes que Cuiabá e Cruzeiro, que vão muito mal na condição de donos da casa, eles melhoram muito as suas campanhas quando saem de casa, né? Quando fogem dos seus domínios como visitantes, tanto Cuiabá como o Cruzeiro. Vamos lá. O Flamengo lidera com 28. Na sequência, o Atlético Mineiro tem 26 pontos. O Flamengo que voltou a vencer fora de casa o Fortaleza nesse fim de semana. Atlético 26, o Botafogo tem 24, o Palmeiras também 24, mesma pontuação para o Red Bull Bragantino. O Cuiabá é o 6º com 23, belíssima campanha como visitante, e o Cruzeiro é o 7º com 20, só Cuiabá e Cruzeiro. Aliás, Flamengo, Cuiabá e Cruzeiro têm campanhas melhor como visitante do que como mandante. O Grêmio é o 8º com 18, o Inter tem 17, o Atlético Paranaense fecha a primeira parte da tabela com 16. Na segunda metade, o Goiás tem 16, Fortaleza, Santos e Vasco da Gama 14, o Corinthians tem 13, o Bahia tem 12, Curitiba 11, o Fluminense, 18º visitante, terceiro pior visitante com 8 pontos, São Paulo e América Mineiro possuem 7 pontos. São Paulo e América são as únicas equipes de todo o Campeonato Brasileiro que ainda não conseguiram vencer na condição de visitante. Principais artilheiros da Série A: Tiquinho Soares, do Botafogo, tem 16 gols. Ao lado dele, o Paulinho também é o principal goleador do campeonato, do Galo, com 13 gols. Marcos Leonardo, do Santos. Hulk, do Atlético Mineiro, tem 12. E com 11 gols, Vitor Roque, do Atlético Paranaense. E Luizito Soares, do Grêmio. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 32ª rodada, pelo menos até que Fluminense e São Paulo joguem lá no dia 22 de novembro. Deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal e não deixe de comentar por aqui. Um grande abraço, hein, turma? Valeu!